Olá pessoal, dando continuidade aqui ao nosso treinamento, certo? A gente tá nossa maratona aqui é Scrum e nós vamos. Esse aqui é meus dados pessoais. Se você quiser contribuir para o projeto, tá aí, certo? Estamos nessa maratona aqui para um guia mestre profissional. Então, eu tenho como objetivo aqui compartilhar conhecimento no meu canal. Então, esse é o objetivo de trazer experiência do dia a dia, como aplicar o Scrum na prática, né? Com o advento da IA aí, pessoal, o que vai mover mesmo no trabalho é o gerenciamento. A IA domina, sim, a IA domina ali, otimiza processos operacionais, a equipe ali pode utilizar, mas como gerenciar, né? E como dia a dia ali ver, lidar com pessoas, trabalhar com a equipe ali e atingir a meta. Para isso, pessoal, existe N metodologias de trabalho, Scrum, XP, que eu falei nos vídeos anteriores. Em nossa maratona, a gente está aplicando Scrum aqui, um estudo de casos da implementação de uma empresa de saneamento básico. E aí a gente está aprofundando aqui em cada item. Nós estamos aprofundando agora na Sprint Plan, que tem como objetivo, é a parte 3 de aprofundar ali detalhadamente como melhorar a Sprint Plan, os cenários alternativos que pode acontecer no dia a dia, isso é importante, ok? Lembrando que o Scrum tem o Star Guide, tem um guide do Scrum, você pode entrar lá no .org e ver. Também tem outras metodologias. A gente quer aplicar também aqui, meu objetivo do canal Guia Mestre aqui é aplicar também as outras metodologias no dia a dia do trabalho. Não só existe o Scrum, viu? Mas o Scrum para engenharia de software, entre outros, é muito utilizado hoje com vários softwares do mercado. E a gente parou aqui na empresa, né? A gente está no estudo de casos da empresa Saneia Bem. E a gente colocou aqui nossa jornada de trabalho da equipe para uma simulação, na verdade, que eu estou fazendo aqui, né? Um estudo de caso, é um cenário alternativo, algo que pode acontecer dia a dia para a gente começar a implantar ali o Scrum. Esses é uma jornada ali que a gente definiu. A gente vai falar aqui, pessoal, a diferença entre produto backlog e sprint plan. Vamos iniciar logo nesse assunto aqui, porque esse vídeo aqui, se você não viu os vídeos anteriores, a gente já falou um pouco abrangente, desculpa, sobre o Scrum e outras metodologias. Tem uma playlist aí, se você quiser ver no canal, você pode dar uma olhadinha direitinho, ok? Mas eu quero falar aqui a diferença entre produto backlog e sprint plan. Por quê? Porque geralmente, na minha experiência profissional, né, ultimamente, as pessoas têm confundido muito, né? E o guide é muito específico. Mas na prática, no dia a dia, a gente acaba diferenciando as metodologias como é aplicado. Então, temos que diferenciar produto backlog e sprint plan. Porque eu já vi e já aconteceu que muitos fazem o produto backlog na sprint plan. Então, tá totalmente errado. Totalmente errado que eu falo assim, não estou restringindo os erros do dia a dia, mas das pessoas, porque às vezes a tomada de tempo, gestão de tempo, isso aí desfavorece e acaba que tem que entrar mesmo na Sprint Plan. Só que já fala, né? Sprint Plan é planejamento. Se é algo planejado, algo já tem que ter algo estruturado para a gente planejar para o futuro. Então, o produto backlog é uma lista viva de tudo que pode ser feito no produto, certo? Quando acontece? Sempre é contínuo o produto backlog. Uma empresa que tem determinado produto, neste caso saneamento básico, né, a gente está fazendo para gerenciamento de software, né, aqui do produto da empresa de saneamento básico, a gente está utilizando os produtos, produtos e serviços que eles trabalham. Então, o produto backlog vai em cima disso. Por exemplo, a empresa de saneamento básico, o objetivo dela é prestar serviços para a população, né, de água, esgoto, entre outros. Então, o produto vai ser isso. Aí tem demais, né, demais serviços lá, departamentos que cada um faz. E o produto backlog vai basear em cada departamento que é feito. Neste caso, a gente está trabalhando aqui, tem vários módulos, né, de gerenciamento de software, de vários serviços, né, dessa empresa. Então, o produto vai ser algo que a empresa presta, né, serviço.
Então você vai ter que listar a lista de serviços, vai ter que ter reunião, tudo isso. Então o PO, né, mas o time ali, quando a gente vai desenvolver o produto backlog, a gente tem que ter especialista de cada área ali para a gente atingir e reunir o pessoal qual as metas e os objetivos desse produto, quais as prioridades. Então, o pior, quem entende ali do produto, quem sabe todos os processos da empresa, né? Ou um analista que está alocado em determinado departamento, que já conhece as operações, ele vai ter que ter isso já listado em algum documento, alguma documentação do produto, tudo isso. Então, ele já vai ter que ter a lista ali de prioridade. A gente vai dar um exemplo daqui a pouquinho, mas aqui no momento que você participar com o time dev, né, e o PO já vai listar ali, ó, pessoal, estamos aqui no momento e temos aqui o módulo de consumo. Então lá tem um departamento lá de consumo, é onde, né, o, realiza todo o consumo, né, de você vê por exemplo, num estado específico. Tem vários municípios e vários municípios e cada residência tem o seu consumo. Então é o produto ali atingir desse departamento. Então vai ter que atingir todas as metas desse departamento ali, o que vai, o que o PO e os times devs vai trabalhar em cima desse software. Neste caso a gente está aplicando para software. Eu estou abrangendo aqui porque pode ser aplicado para outro produto, não só para software, ok? Porque o guide não fala especificamente, mas é muito utilizado em gerenciamento de software. Então o PO ele vai já tem isso em mente e vai trabalhar com o time ali. Então no momento dessa reunião vai já listar ali tudo que deve ser feito no produto, novos projetos, se tiver novo projeto para teve um projeto lá da área de engenharia que vai ter que agora estender, vai estender a nova linha de transmissão de esgoto de determinados municípios, certo? Determinados municípios agora vão ter que adotar nova lei tal, que agora vai ter que alterar lá toda, todo o serviço que for de nova implantação, de tubulações, um exemplo, viu, pessoal? Vai ter que ter novos cadastros de informações de todos os municípios. É uma meta ali que tem que atingir, é os projetos que vários departamentos, nas brainstorms, né, entrou em comunicação com o departamento de gerenciamento de software, né, ou o gerente do produto ali, conversou com o PO e falou, ó, nós temos que tocar esse projeto aqui, vamos entregar a vocês aqui o time para começar. Então já tem que ter tudo a lista ali definida. Antes da sprint planning, tem que ter um backlog de refinamento do produto, certo? Isso que eu quero comparar diferenças. E aqui o sprint planning, é o planejamento do que será feito na sprint atual. A gente já tem algo concreto aqui, gerente de projeto, analista que é alocado no departamento específico, engenheiro de software, tudo já tem que ter listado ali o projeto. O que acontece mais, pessoal, você vai ver no dia a dia, isso aí vai depender da empresa. Aqui não tem uma. Aqui não tem uma regra específica, é porque cada empresa pode trabalhar diferente. Eu já peguei empresa que trabalha só com uma linha mesmo de metas lá. E a gente tive que destrinchar todas essas metas. A gente tem que trabalhar muito aqui no produto backlog. Só listando o produto backlog. Então aqui a gente não fez muita coisa, certo? Tem empresa que tem departamento de projetos, então ele joga o projeto para a gente e aqui a gente tem que fazer esse produto backlog, refinar. Então isso vai depender, você não vai cair de paraquedas no mar de ilha ali que acha que está tudo perfeito, né? Assim não, isso vai depender do andamento. Existe o guide? Existe, tá aí o guide, mas aí o guia, né? Mas só que não, você vai ter que adaptar, né? Se a empresa implanta o Scrum, aquela empresa que tá atuando no momento. Então, a diferença aqui entre os dois é que quando vai acontecer a sprint plan, né? Início de cada sprint ali. Antes de iniciar uma sprint, já vai o Scrum, né? O Scrum Master ali, Tech Leader, PO, né? Time Dev aqui, eles já vão planejar atualmente, que é isso que a gente está falando. Eles vão no dia a dia ali já começar a fazer uma data específica, né, que a gente colocou lá na Sprint Planning, é uma segunda-feira, uma terça, vai depender do gerenciamento da empresa. Não tem data específica, mas
tem que definir uma sprint plan antes da sprint. Então, primeiro, a gente lista o produto backlog, com PO lá, tudo, e antes de iniciar a sprint plan, que eu falei nos vídeos anteriormente, já iniciando a sprint, detalhando, vai ter que ter esse produto backlog pronto. Por isso eu estou voltando aqui um pouco para comparar a diferença. Porque muita gente confunde, pois na sprint plan tem que fazer o produto backlog. Se o PO chegou já com um produto só sprint plan, nada na sprint plan, não vai acontecer, pessoal. Vai passar 2, 3 dias, 4 dias, não tem nada planejado, não vai acontecer nem início na sprint, nem refinamentos do backlog que a gente fez, não vai acontecer, não vai ter isso. Eu vou mostrar aqui os cenários alternativos, porque isso acontece gargalo. Você tem que dar um jeito sim, você tem que se virar. Okay? O backlog já deve estar refinado na sprint? É isso que eu deixo essa pergunta. Sim, o ideal é que os itens do produto backlog esteja refinado. Refinado que você está aqui, já você vai ter deve marcar com o PO uma reunião anteriormente, com o time dev juntos ali, todo mundo debatendo, fazendo os refinamentos do produto, conhecendo o produto, né? Fazendo o treinamento. Isso antes de iniciar, porque às vezes vai ter que já ter um backlog ali. Pelo menos uma meta específica, um projetinho, alguma coisa antes de fazer a sprint plan. Isso significa o quê? Que as histórias ali do PO, do gerente de projeto, já deve estar bem escrita, certo? Deve estar ali já está com os critérios de aceite já definido. Então, o time dev, PO, já deve estar ali juntos, tech leads, né? Ali aqui não só junta não, aqui eu botei PO mais time dev. O time dev pode ser um tech lead participando aqui, analista de sistemas, certo? PO é que entende do produto mesmo, tudo isso. Então deve estar, um analista aqui já vai, conversa com o PO e passa por time dev. O time dev tem que participar também para dar opinião. Poxa, isso aqui já vai, certo? Então deve fazer esse refinamento do produto backlog já bem antes da sprint plan. Isso deve ser feito. Estimativa, já deve ter uma estimativa de story point. Ah, mas não é na sprint plan que faz o story point? Pera aí. Ó, lembrando, pessoal, que a sprint plan já é planejamento. A gente fez o story prompt, já tem definido aquela quantidade de pontos, certo? Então, se a gente já tem definido, a gente tem que chegar ali e só ir palpitando alguma coisa a mais. Mas tem que ter algo já definido. Ah, mas na sprint plan que faz o planejamento do backlog? Não, é totalmente diferente. O que eu falei nos vídeos anteriores é explicando um ritual do dia a dia, assim, como você pode planejar uma sprint plan. Só que você tem que ter já priorização definida pelo PO, clareza suficiente para o time se compreender. O PO já tem que chegar, poxa, essas são os goals, né? As metas, as histórias e pelo menos já algo definido ali para no momento vai ter essa discussão de story point. Não, um vai aumentar, outro vai priorizar, PO vai falar, vai ter isso, mas tem que ter alguma lista ali já definida. Isso facilita antes de cada planejamento. Então, isso é feito em reuniões de backlog e refinamentos, né? Que deve acontecer regularmente. Geralmente, né, uma vez por semana ou a cada duas semanas ali. Então, isso deve acontecer. Faça backlog e refinamento para conhecer o produto e aí a gente entende normalmente. Isso é importante. E como conciliar com o PO, né? Então, a gente tem que ter esse contato com o PO para ter essa comunicação. Aqui vai algumas dicas aqui, certo? Antes da gente chegar na sprint plan, a gente tem que ter tudo alinhado. Então, antes da sprint plan, a gente tem que fazer sessões ali de refinamento com o PO e o time, validar ali se os itens estão prontos a serem puxados. Então, o PO vai falando ali, o Scrum Master, o time, o analista de sistema, vai dando oportunidade de você entender cada visão de cada pessoa. Por quê? Porque eu acho que se é um time, é um gerenciamento, as pessoas têm que estar ciente do que vai trabalhar em cima do produto. Quem é os sênios que vai mais experiente que vai pegar aquela tarefa? Ou você vai dar uma tarefa mais complicada para um que está iniciando, também para ele atingir uma meta ali também, a gente ter estimativa de desempenho também dele, ok? Validar se os itens já estão prontos, né? Ali a definition ready, né? Que é o estado de pronto. Então tem que definir aqui, saber. Às vezes o PO vai colocar ali uma lista no backlog, né? Apresentar numa ferramenta específica.
e vai estar lá definido para pronto. Aí os desenvolvedores, não, esse aqui vai ficar com o João, esse aqui vai ficar com a Cláudia, esse aqui vai ficar com a Vanessa, e aí vai, certo? A gente vai alinhar a prioridade ali, as dependências com o PO, tudo isso. Aqui já, antes da Sprint Planning, lembrando aqui que é prioridade, pessoal, aqui a gente já definiu a prioridade. Porém, na Sprint Planning que a gente vai reunir para quem é que vai ficar com essas prioridades, certo? Então, o Sprint Planning já tem tudo um backlog de refinamento ali, e ali ele só vai alocar, ó, vai para isso, para João, para Maria, para isso, para isso. E aí, a afinamento do backlog já é para fazer esse trabalho. Okay? Então, durante o Sprint Planning, vai fazer o quê? O PO já vai apresentar os itens priorizados, né? Isso vai facilitar até o ritual mesmo, ou até a reunião. E o time vai validar se estão claros e viáveis, né? Que o time já se reuniu anteriormente na refinamento do backlog e já teve reunião ali de tratar os itens e o time vai comprometer o que será entregue ali durante o trabalho, certo? A gente vai abranger aqui mais para frente, como trabalhar também com times ali, gerenciar quantas atividades vai ficar por time, tudo isso. Mas a gente está aprofundando aqui na Sprint Plan. Esse é o objetivo. Depois a gente vai aprofundar nas daily. Então a gente tem esses cenários aqui que pode acontecer, ok? Dica prática do Gira aqui, a gente vai daqui a pouco, a gente tem nossos itens aqui, backlog, certo? Aqui a gente tem, por exemplo, aqui o nosso módulo de consumo, né? A gente priorizou anteriormente e nós estamos fazendo na Gira, mas pode fazer outras ferramentas aí que você mais utiliza, certo? E aqui, por exemplo, aqui a gente chegou, né, no Sprint Backlog e definiu já a sprint, já iniciou a sprint. Nós temos nosso quadro aqui. Temos aqui, por exemplo, visualizar por consumo do setor, relatório de consumo diário. Aqui é os use stories. E os stories está associado a uma tarefa específica. Você pode fazer isso no Gira, ok? Porque você pode, às vezes, no momento da sprint planning, o que acontece, né? Às vezes tem analista, tem tech leader, tem Scrum Master que ele não coloca os story aqui, certo? Isso não tem no guide explicando. Porque os story, você pode associar uma tarefa a os story, ok? Se você associar a tarefa a use story, você só arrasta aqui as tarefas. Mas muitos, para ter atualização aqui do relatório lá na frente, como mais falar, o melhor é você colocar também as histórias, as tarefas, jogar tudo aqui para sprint. Aí você vai ter ali o quem mexeu, quem trabalhou, tudo isso gerenciamento, certo? Então, pessoal, é o seguinte. Aqui, vamos lá para a nossa prática aqui, né? Quando você define aqui, por exemplo, o estado, a gente, por exemplo, aqui pode chegar aqui no Gira. Eu vou abrir esse história aqui. Na verdade, isso aqui já tá. Pera aí. A internet aqui tá. Vamos lá aqui. No Giro você pode fazer os tickets, né? Vinculado aqui. O que a gente sugere, né? Aqui no momento que você for refinar. Você vai criar um ticket específico, ok? E esse ticket específico você vai associar a determinados esteira a determinada tarefa. Deixa eu abrir aqui só uma aqui. Então você vai criar um ticket aqui, ó. Então, vincular ticket. Esses tickets também você tem que trabalhar o seguinte. Às vezes você pode criar etiquetas para associar como refinado, certo?
Então, você pode chegar num Gira aqui, criar etiquetas e associar a cada tarefa para você dizer e organizar. Ah, esse ticket aqui, nessa tarefa, ela está refinada, essa tarefa não está, certo? Nosso treinamento aqui, o objetivo é entender o Scrum, o processo e aplicar na ferramenta. Lembrando que você tem que ver a documentação da ferramenta, porque existem outras ferramentas, e associar, ok? Então vamos lá também. Aí tem alguns cenários aqui, pessoal, que a gente priorizou. Tem alguns cenários que podem acontecer, certo? Cenários alternativos. Cenários alternativos do dia a dia, né? O backlog está parcialmente refinado. O que é que deve ser feito, né? Alguns itens estão prontos, outros não. Então o time ali deve puxar os itens mais definidos, geralmente retrabalho isso, mas deve acontecer ali o risco, né, que o time vai ocorrer. As soluções é priorizar apenas os itens definidos no RAID, certo? Como está de pronto, se priorizar o PO já vai priorizar, e o PO vai sinalizar os itens refinados para a próxima sprint. O time pode usar ali a parte da sprint para ajudar o refinamento futuro também. Outros cenários, PO ausente ou sobrecarregados. O que pode acontecer, né? O PO não participa nas sessões de refinamento ou sprint plan. O risco, falta de alinhamento estratégico e decisão de negócio. Porque se o PO não está ausente ali e não teve refinamento backlog sobrecarregado, vai ter falta de alinhamento estratégico, não vai ter, vai ficar tudo desalinhado, aí você não pode, não tem como, né? Uma solução é que o Scrum Mesh atua como facilitador, né, e ajudar ali a manter o ritmo. O time pode levantar as dúvidas e registrar para o PO responder assíncrono, né? Quando ele tiver agente, depois aguardar ali, depois chamar PO novamente numa daily, para participar de uma daily, e aí vai. Então a gente pode usar a ferramenta de Confluence para documentar decisões também. Deixar ali tudo certinho e aí depois o PO dá verificada. Ele vai ter uma hora, ele vai ter que aparecer, né? Itens grandes e complexos demais. O que pode acontecer, né? As histórias ali foram quebradas em partes menores e aí acaba que fica muito complexo. E por isso, na hora de refinar, é bom fazer as histórias bem definidas. E não deixar refinar muita task, né? Porque vai ficar uma tela de aranha. Acontece muito isso. Coloca as metas ali e você define, faça uma ilha do projeto para um, uma ilha do projeto para outro. Eu vou explicar isso mais à frente. Então, o risco de acontecer isso aqui é o seguinte: a sprint combate a previsibilidade de entregas incompletas. Muitas tasks, né? Se você pegar o Gira aqui, ficar criando um backlog gigantesco. Se a gente criou nossa meta Go aqui, nós temos nossa meta, ok? A nossa meta, deixa eu botar aqui logo. Temos nossa meta aqui para atingir. A nossa meta aqui, que é os objetivos, você pode associar a meta aqui que a gente criou inicialmente. Criar a base funcional para gerenciamento de drones. Essa é a meta da Sprint Goal que foi definida com PO e fizemos na Sprint Planning. Pronto. A gente tem uma embaralhada. Depois a gente refinou e tem aqui o backlog. A gente passou por isso. Todos isso aqui é o backlog para essa meta. Você não pode pegar outra meta e embolar tudinho aqui não, entendeu? Então você tem que trazer essas aqui vai atingir as metas, pronto. Refinou o backlog ali de 20 itens para aí você vai dividir com os seus desenvolvedores e os times. Você deve ter um backlog bem ajustado, isso para não causar confusão, né? E ali não ter um refinamento. Pode acontecer? Pode. Então você vai ter que ali o time dividir os itens durante a sprint plan, né? Que é o just time refinamento. Dividir ali, tomar decisões no momento da sprint plan. Ou aplicar técnicas, né? Como inverse, né? Com as 10 estratégias de fatiamento. Isso é legal. Vou explicar mais à frente como a gente refina ali e também começa a distribuir as tarefas, né? Devido às prioridades. O Tech Lead ou o Scrum vai ter que conhecer a equipe ali de senioridade, de cada um, que pode criar o trabalho, se ele já entende, né, determinado módulo ou não, aí tem que ter isso. Você tem que conhecer também seu time. E planejar as entregas incrementais, né?
dentro da sprint. Então, ali você, o Scrum Master, o Tech Lead, vai ter que gerenciar isso para as entregas, ele, acompanhamento, desempenho do tempo. Então, tem que estar tem que ter um intermediário ali, não tem como. O analista de sistema também é alocado muito para isso, para ter essa visibilidade ali e o time atuando, trabalhando. Refinamento feito só pelo PO. O que acontece, né? PO refina sozinho, sem envolvimento com o time. PO lá chegou, pegou o projeto, vou refinar tudo aqui no momento da sprint plan, vou jogar tudinho para ele lá. Risco. Vai ter a falta de entendimento técnico e desalinhamento. Porque você não tem conhecimento de algo. Como que você vai ter conhecimento de algo, você vai trabalhar em algo? Não tem como, né? É tipo você conhece aquela história e que foi contada por fulano? Não, eu nunca ouvi a história de fulano. Então você não pode opinar pelaquilo, né? Que você não conhece, algo que você não conhece. Normal isso aí. E a solução é promover refinamentos colaborativos com o time, certo? Estimativas e critérios de aceito devem ser validados em grupo. As estimativas ali devem ser validadas em critério de aceito. Critério de aceito tem que existir, eu vou explicar daqui a pouco para vocês. Criar uma rotina semanal de refinamento com todos os envolvidos também. E a gente vai falar mais um pouco de refinamento dos critérios de aceite, eu vou criar aqui, que a gente está na Sprint Planning. Coloca aí, estamos na Sprint Planning. Sprint Planning vira sessão de refinamento, já falamos isso. O que acontece, né? O time tenta entender os itens durante a sprint. Risco. Planejamento demorado na sprint mal definida. Vai acontecer sprint plan, não tem nada definido, os stories, nada ali, não teve refinamento do produto, não conhecemos o produto. O que vai acontecer é que vai demorar, você vai marcar uma reunião pela manhã, marcar uma reunião pela tarde, o máximo ali 2h40, né, de reunião. Aí vai. Isso aí vai depender no momento ali com o time, né? Solução, né? Limitar plano e os itens já prontos. Vai ter itens ali, pessoal. O objetivo desse Scrum é já ter alguma coisa para fazer. Pelo menos refinou um produto ali, 10 itens. Ah, dá para a equipe trabalhar? Dá. Vamos ver aí, jogar essa sprint durante essa semana para ver o que vai acontecer. Vai ter todo o monitoramento. E ali já tem que ter algo desenvolvido, né? Algo ali. E o que a gente está simulando aqui, já simulamos a sprint plan, o refinamento. Vou utilizar todo o ciclo de desenvolvimento do produto aqui, até o final, até colocar aqui também, vou ter que atuar um pouco como desenvolvedor, tech lead, Scrum, tudo aqui, só para a gente entender o cenário, ok? Mas isso na prática não deve ser feito, deve ser você entender cada papel ali. Agendar um refinamento emergencial após plano, registrar os impedimentos que envolve ali do PO para desbloquear. Então, durante a sprint plan deve ter esses empecilhos, você deve monitorar tudinho ali. Agora, o que acontece mais é que, como fazer essa conversão? Porque o Story Prompt, pessoal, o que vocês têm que entender, outro cenário alternativo que acontece, que o Story Prompt não é uma estimativa de horas. Story Prompt você não deve ter um critério como uma data de entrega. É em cima disso, certo? Para você calcular a velocidade que você tem que entender a sprint planning, que vai acontecer muito, é o seguinte, que você calcular a velocidade média da equipe, se a equipe, por exemplo, entrega 40 story points por sprint de 2 semanas, 80 horas úteis aqui, certo? Aqui é um exemplo. Por exemplo, se um story point equivale a 2 horas, certo? Com 80 horas eu consigo aqui, você vai fazer 80 horas dividido por 40 pontos. Então, com base nos pontos de entregas, quando a equipe começar, a equipe lá opinou, poxa, o total de pontos aqui foi, aqui neste caso o total de pontos aqui, nossa story points aqui, ó, itens pendente, a gente teve aqui pontos da história, 18 pontos, total de todas essas sprints. Deixa eu colocar mais um aqui, ó, vai aumentar o pontos. Ele avisa aqui que vai afetar, né? Se eu colocar uma tarefa em andamento, vai afetar, e aumentou pontos. Beleza, todo mundo definiu aqui a quantidade de pontos. Aí eu tenho que fazer uma estimativa. Quando terminar esse sprint vai estar dia tal aqui, nessa data que eu estou gravando essa aula, esse treinamento. Quando terminar, você vai ver se a equipe atingiu, né, em determinado ponto. Você vai tirar quais itens também não, qual quantidade de itens que foram entregues. Isso aí vai ser em relatório. Mas você já deve ter, pelo menos, se você está pegando a equipe inicial, você não vai ter esses dados, né? Se alguém lhe passar.
Mas se você não está, a equipe ainda amadurecida, você está pegando uma nova equipe, né, que acontece muito, você vai ter que ter esses critérios aqui de alternativas. Você tem que ver ali a quantidade de pontos que estimou e alternar. Muitos estão tirando esses story points, né? Estão saindo dos story points. Ainda alguns opinam para os story points. Muitos estão colocando em horas já, quantidade de horas ali trabalhada, né? Equipes maduras mais, que a equipe já tem muito tempo, trabalha com story points. Eu trabalho em equipe que trabalha ainda com story points específico. Então a gente vai usar essa proporção aqui como referência. Se a tarefa, por exemplo, tem 5 story points, ela pode levar cerca de 10 minutos, ou 10 horas aqui, ok? Então a gente vai ter que ajustar o contexto. Então, equipes diferentes têm velocidade diferente, a gente tem que entender isso. Então, uma equipe júnior pode levar mais tempo, uma equipe mais experiente já leva, né, menos tempo. Ou acontece ao contrário também, porque às vezes os novos também, entre aspas. Você não utiliza esse critério aqui, mas é só para você ter uma noção ali, estratégias alternativas. Risco e cuidado, né? Não trate como regra fixa, certo? A convenção é útil para planejamento, mas não deve substituir o foco e a complexidade de valor. Isso aqui tudo, pessoal, faz parte desse plano que você vai ver esses cenários alternativos e no dia a dia ali. Evitar o uso da Story Points com cobrança de produtividade. Ah, poxa, aquele desenvolvedor teve só 10 Story Points. Não tem não, isso pode distorcer o propósito da estimativa ágil. Não tem nada a ver. O PO já tem noção de datas de entregas, certo? Então você tem que ter acordo ali com o time. Recalibre com frequência ali a velocidade e tudo que pode mudar com o tempo. Então, no próximo vídeo, vamos dar continuidade aqui. Tudo que a gente disse aqui, vamos dar uma refinada aqui no nosso backlog mais, na Sprint Plan. Já temos os quadros aqui da Sprint. A Sprint já foi iniciada, certo? Tem esses itens pendentes, não tem nada em andamento, porque a gente vai simular os desenvolvedores aqui, né? O PO listou já aqui, né? E no Sprint Plan já definiu a prioridade, já está tudo aqui. E aí ele vai começar o trabalho. No nosso, a gente vou falar sobre os critérios aceitos aqui, a gente conclui no próximo vídeo sobre o critério de aceite. Onde você colocar o critério de aceite, certo? Eu fiz aqui um critério de aceite, certo? Por que tem que ter o critério de aceite? É aonde que o PO e o Scrum Master, o Tech Lead, os analistas vão passar para o desenvolvedor no momento que for terminar essa tarefa, qual os estudos de caso ali que a gente vai utilizar, critério de aceite, para que os stories, aquela tarefa, atinja o objetivo. Critério de aceite não é caso de testes, é diferente, viu? Mas a gente definir aqui. Deixa eu colocar aqui, acho que foi isso que eu coloquei. Foi nessa task. Aqui, ó. Aqui as task, né? Critério de aceite vai ficar aqui na descrição. Muito coloca na descrição para não demorar muito, né? Se você já definiu um critério de aceite, tem aqui, ó. Criar endpoint de cadastro de hidrômetro. Vamos ter. O critério de aceite vai ser, dado que o usuário está autenticado no sistema, quando acessar a tela de cadastro de hidrômetro, então ele deve fazer o quê? Conseguir. Muitos utilizam critério de aceite para caso de teste, né? Aí você vai pegar a ferramenta e fazer. Então, informar o número de série, modelo, localização do hidrômetro, validar os campos obrigatórios e mensagens de erros claros e salvar o cadastro de sucesso e validar na listagem. Então, esse vai ser os critérios de aceites para definir, ok? Então, vamos refinar melhor aqui mais ainda. Na Sprint Plan já está terminando o nosso assunto da Sprint Plan e vamos entrar também na assunto dele. Mas no próximo vídeo, vamos só refinar mais aqui alguns detalhes aqui do nosso Sprint Plan, ok? Tem mais, a gente vai refinar mais aqui nosso backlog, alguns detalhes.